Era uma noite sombria na pequena cidade isolada, onde eu morava, em meio ao sertão. Os moradores locais sempre evitavam falar sobre uma lenda macabra que assombrava o local há gerações. Não diziam nada porque éramos pequenos. Na época eu ficava assombrado, pois nós, crianças, sempre nos reuníamos para contar histórias. E de terror, geralmente. Era a nossa diversão de sexta-feira, em uma noite bem escura, com muitas nuvens encobrindo a luz da lua e uma tempestade rompendo durante a penumbra. Em uma casa no final da Rua da Quitanda, que estava abandonada, há muito esquecida pelo povo. Existia um boato de que ela nunca estava realmente vazia e que, de tempos em tempos, era possível ver alguém de dentro da casa. Sabe como é? Decidimos fazer nossas reuniões lá, em uma espécie de edícula ou algo parecido. Na verdade, não tínhamos outros lugares. Podia ser no meio do mato, mas também era perigoso. Quando fazíamos em nossas casas, não tínhamos muita liberdade, pois nossos pais nos vigiavam e não davam muita liberdade. E sabe como é? Além das histórias, também rolavam alguns namoros. Namoros bobos, pois éramos crianças. Nos conhecíamos muito bem. E acabava que um gostava do outro. E muitas vezes também rolava ciúmes. Esse que vos fala já foi vítima desses ciúmes, e o que nos leva realmente à história. Uma das coisas que propomos há muito tempo atrás, o grupo inteiro concordou, seria investigarmos a casa, dar uma olhada dentro da casa. Convenci a todos de que hoje era a noite. Conseguimos entrar na casa. Olha que houveram dificuldades, mas nada que uma criança não consiga pulando a janela. Enquanto estávamos andando, eu percebi que as nossas lanternas não paravam de tremer. Todos estavam com muito medo. Coisa que, agora que eu estava com um pouco de ciúmes, eu queria fazer uma brincadeira com um integrante do grupo. A Michele, que queria roubar minha namorada. Eu que convenci o grupo a ter ela, e ela queria puxar o meu tapete. Eu não ia deixar isso assim de graça, não. Estávamos andando na casa e quando chegamos ao seu coração encontramos uma espécie de sala lacrada. Tentamos forçar a todo custo aquela porta a abrir, até que, com a força de todos, finalmente conseguimos. Quando abri, a primeira que entrou foi Michele. Logo depois eu a tranquei lá dentro. Sim, faria algumas maldades, com certeza, mas jamais a minha intenção era de machucá-la. Não, a minha intenção na verdade era desviar o grupo, entrar na sala e conversar com Michele, para ver qual seria a sua resposta. Apesar do olhar de reprovação de todos, eu a deixei trancada ali, esperei, aguardei alguns momentos. Eu esperava a todo momento que ela nos xingasse, que batesse na porta com todas as forças. Eu queria ouvir aquilo. Aguardei por alguns momentos e de repente realmente Michele começou a berrar, mas ela estava apavorada. Eu não me deixo levar por isso, mesmo porque eu sei que Michele era uma boa atriz. Até que eu ouvi um barulho, como se fosse um sopetão ou algo caindo no chão, e a voz de Michele se esvaindo. Tentei abrir a porta. Tentamos forçar, mas ela estava completamente emperrada. Então começamos a chamar o nome de Michele. Michele, você tá bem? Ô Michele! Michele! Então ouvimos uma outra voz completamente estranha, vindo de dentro do cômodo. Então, o seu nome é Michele. Que delícia. Conhecíamos a todos na cidade, e ninguém tinha aquela voz cavernosa. Aquilo nos apavorou de tal forma que todos nós continuamos a tentar abrir aquela porta.
Forçamos até que a força de todos, aquilo até me machucou, conseguimos arrastar um pouco. A porta estava escorada com algo muito pesado. Eu coloquei rapidamente a minha cabeça para dentro do cômodo, sem pensar nas consequências. E existia uma figura de um homem num outro corredor, com uma espécie de roupa, parecia de couro. Quando olhei as mãos que arrastava Michele pelos cabelos, já inconsciente, as mãos eram secas, estranhas, com unhas enormes. Aquelas mãos pareciam garras. Todo esse acontecimento gerou um pânico no grupo. Parte foi para a vila chamar mais pessoas, enquanto nós tentávamos transpassar a porta. Quando desistimos de transpassar a porta, começamos a procurar uma maneira de dar a volta na casa, até que encontramos rastros lá fora de algo sendo arrastado. Eu saí correndo na frente de todos. Eu não olhei, eu não pensei. Eu tinha que alcançar aquele cara, eu tinha que alcançar aquela criatura. Qualquer ser humano que tente fazer isso é uma criatura. Eu tinha que salvar Michele. Éramos rivais e não inimigos. Eu persegui aquele rastro até chegar num barranco. Como ele conseguiu descer com tanta velocidade eu não sei, mas ele estava lá, ao longe, dentro de uma espécie de caminhão. Ele olhou para mim com um sorriso macabro e um rosto bem deformado até onde dava para ver. Desci aquele barranco com toda a velocidade que eu podia, quase caindo, mas não deu. Ele já estava indo embora. Não vi Michele, provavelmente ela estava na parte de trás do caminhão, o qual, mesmo distante, eu senti um grande cheiro de morte. Na hora eu me perguntei, me fiz essa pergunta: por que ele vive? Ana e José chegaram logo atrás, com algumas pessoas da cidade, o qual serviu apenas para que eu visse o olhar de reprovação de todos. Sim, me culparam e eu sei que a culpa é minha, não devia ter feito essa brincadeira. Com todos da vila dizendo que não adiantaria, pois a polícia não persegue nada sobrenatural. A polícia jamais encontraria o encourado. Fiquei sabendo mais tarde que várias pessoas, antepassados, já foram perseguidos naquela cidade. De vez em quando o encourado sabe onde encontrar alimento. Todos do grupo enfrentaram o julgamento severo da cidade. Pequena, mas severa. E fomos indo embora. Eu fui um dos últimos. Desde então, tenho vivido um eterno arrependimento. O peso da culpa, a reprovação da cidade inteira. Venho tentando desesperadamente me libertar dessa prisão que é ter a imagem de uma amiga sendo arrastada por algo completamente desconhecido. Faz anos que deixei minha cidade. Na época eu tinha 15 anos. Mesmo assim, naquela época, praticamente me entreguei ao alcoolismo. E já estava aqui. Estou morando mais ao sul, já praticamente esquecendo, com uma vida feliz, julgando estar livre das garras daquele demônio. Se eu não estivesse olhando para o seu rosto retorcido e aquele sorriso macabro nesse momento. E refazendo a mesma pergunta adiante. Por que ele vive? Até mais.